Hello, good morning, everyone. Olá, bom dia a todos. It's a pleasure to stay here again with us. É um prazer estar novamente aqui. Well, it's with great pleasure that I'm again with you today. Bom, vou dar trabalho agora para o José. Well, I'm going to give some work now. Vamos orar mais uma vez para compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Let's pray again to share the gospel of our Lord Jesus Christ. Senhor, obrigado pela tua palavra lida. So, thank you, Lord, for your written word. Nós te damos graças porque a tua palavra nos alimenta. We thank you for your word, feeds us, Alimenta nossa alma, feeds our soul, alimenta o nosso corpo, feeds our body, alimenta nossa mente. feeds our mind. Obrigado, Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Thank you, Lord, that may your word speak to our hearts this morning. Amém. Amen. Quarta-feira passada, tivemos a quarta-feira de cinzas. Last Wednesday, we had Ash Wednesday. A quarta-feira de cinzas é um evento histórico da igreja. Ash Wednesday is an historic event of the church Que marca o início da quaresma. that marks the beginning of Lent. Um tempo como no Antigo Testamento acontecia, A period of time that like in Old Testament happened. os profetas se vestiam de panos de saco e cinzas, The prophets wear sack and ashes, simbolizando que vieram do pó e do pó retornarão, e ao pó retornarão. as a symbol that they came from dust, and to dust they would return. E que nós precisamos do perdão dos nossos pecados, That we need the forgiveness for our sins, inclusive quando o celular toca. even when the cell phone rings. It's a joke. That's, It's a joke. Don't you worry. Don't you worry. Don't you worry. It's not problem. Don't you worry. It's a joke. bem, Então, as cinzas representam a nossa contrição de alma pelos nossos pecados. ashes symbolize the contrition of our heart for our sins. No texto que nós lemos do Evangelho, traz essa representação. The part of the text that we read from the gospel brings that as that representation. O Evangelho diz que Jesus é filho de Deus. The gospel says that Jesus is the Son of God. No Evangelho de João, quando João batiza Jesus, In the Gospel of John, when John the Baptist baptizes Jesus Christ, ele ouve uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." they heard a voice come from heaven that said, "This is my beloved Son, in whom I delight." É como Deus dizendo: o primeiro filho, Adão, não foi o que este filho é. It's as God was saying, my first son, Adam, is not like this son now is. O primeiro filho, o primeiro homem, o primeiro Adão, estava num paraíso com Deus. The first son, the first man, Adam, was in paradise with God. E mesmo assim, ele acreditou que podia viver sem Deus. And even with that, the first man, Adam, believed that he could live without God. Deus deu duas opções a Adão. God gave Adam two options. Você tem a árvore da vida
You have the tree of life, e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. and you have the tree of the knowledge of good and evil. Ah, quando Deus dá essa opção a Adão, When God gives that option to Adam, a árvore da vida era a representação da dependência humana completa de Deus. the tree of life was a kind of representation of the human's total dependence on God. Jesus disse isso quando ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Jesus said that when he said, I am the true vine. Se vocês estiverem ligados a mim, If you vocês are viverão. connected to me, sorry, Se vocês estiverem ligados a mim, if you are vocês connected, viverão. you will live. Adão optou por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adam chose to eat from the tree of the knowledge and good and evil. E quando ele come desse fruto, And when he eats that fruit, ele se julgou capaz de agora decidir o que é bom e o que é ruim. he judged himself now, being able as to judge what is good and what is evil. Quem pode decidir o que é bom e o que é ruim, se não Deus? Who can decide what's good or evil if not God? Quando passamos a decidir nós mesmos o que é bom e o que é ruim, When we get ourselves to decide what's good and what's evil, nós nos colocamos no lugar de Deus. we place ourselves in the place of God. Não é incomum fazermos isso hoje também. It's not unusual for us to do that even today. Decidirmos o que é bom para os nossos filhos, We decide what's good for our children, o que é bom para a nossa igreja, para a What's nossa good for- comunidade. what's good for our church, our community. Nós passamos a julgar as pessoas se elas são boas ou más. We come to judge the people as if they are good or bad, Pela cor da sua pele, for the color of their skin, pelas suas posses, for their belongings, pelo país de onde veio, from the country where they come from, pela língua que ela fala. from the language that they speak. Não está muito distante de nós percebermos isso quando o mundo está em guerra. It's not far away from us when we understand that the world is at war. O que seria isso senão as palavras que Tiago diz na sua carta? What is this, if not the words that James says in his letter? Quando Tiago pergunta, de onde vêm as guerras? When James asks, where do wars come from? Tiago mesmo responde dizendo, as guerras vêm dos seus próprios desejos, da sua própria vontade humana, James himself answers and says the wars come from our desires, the human will, da própria vontade humana de impor o seu desejo, sua vontade sobre o outro. the human will to impose its desires, its wishes upon others. Queremos transformar as pessoas em cópias de nós mesmos. We want to transform other people to copies of ourselves. Queremos que os nossos filhos se pareçam conosco. We want our children to resemble us. Queremos Like que nossas esposas e maridos gostem do que nós gostamos. We want our wives and husbands to like what we like. E quando eles não comem ou não têm o mesmo paladar que o nosso, And when they don't eat the same things and the same taste that we do,
Isso pode ser um grande problema no almoço de domingo. It may be a great problem in the Sunday lunch. Mas essa é a natureza de Adão. But that's Adam's nature. Quando Deus forma o ser humano, ele quer que nós nos parecemos com ele, não com Adão. When God created man, God wanted man to be like himself, like God, not like Adam. Foi por essa razão que no batismo de Jesus, Jesus ouve a sua voz, a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado." That's for that reason that when Jesus was baptized, the voice of God came saying, "This is my beloved son." A mesma voz que falou isso para Jesus diz isso sobre cada um de nós. The same voice that spoke that about Jesus says the same about us. Você é meu filho amado. You are my beloved sons, children. Do jeito que você é. The way you are. Mesmo você não gostando de legumes. Even that you don't like vegetables. Mesmo você gostando de comer muita carne no almoço de domingo. Even that you like to eat too much meat in Sunday lunch. Deus é assim. God is like that. Ele nos ama mesmo sendo como nós somos. He loves us even the way we are. O desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. God's desire is that we are like Christ. João, o evangelista, ele escreve no Evangelho, no primeiro capítulo. John the Evangelist writes in the Gospel, in the first chapter, John. Ele diz que Jesus veio para os seus, para o seu povo, para os judeus. He says that Jesus came for their own people, the Jews. Mas eles não receberam. But não they reconheceram. didn't receive it. Mas João diz que todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. John said that all those that received Christ, God can give them the power to be called children of God. A mesma serpente que tentou Adão no paraíso. The same serpent that tempted Adam in the paradise. Agora tentava Jesus no deserto. Now was tempting Jesus in the wilderness. Eu não sei se hoje você vive como se estivesse no paraíso. I don't know. I don't know if today you are living as if you were in paradise. Ou se você vive no deserto. Or if you are living in the wilderness. Eu não sei como você enxerga a sua vida. I don't know how do you perceive your life. Como se estivesse no paraíso ou no deserto. As if you were in paradise or in the wilderness. Mas uma coisa é importante perceber. But one thing is important to know. Mesmo que você viva no paraíso ou no deserto, even that you are living in paradise or in the wilderness, a serpente vai tentar-lhe. Serpent will tempt you. Vai tentá-lo ou tentá-la da mesma forma como tentou Adão e como tentou Jesus. It will tempt you the same way that tempted Adam and Jesus. Depois de 40 dias de jejum, after 40 days of fasting, Jesus foi tentado por esta mesma serpente. Jesus was tempted by that same serpent. A primeira coisa que a serpente tenta Jesus é sobre as suas necessidades mais básicas. The first thing that the serpent tempted Jesus about was about his very basic needs. Jesus tinha fome. Jesus was angry. A serpente diz: transforme essas pedras em pães. Você não é filho de Deus? The serpent said,
If you are the Son of God, you can transform those stones in bread. A serpente pode dizer para a gente nas mesmas em condições semelhantes: The serpent can say to us in the same circumstances, você não é filho de Deus? aren't you children of God? Por que você tem fome? Why are you hungry? Por que você sente o vazio de suas necessidades não preenchidas? Why do you feel the emptiness of your unfulfilled needs? Você não é filho de Deus? Aren't you children of God? Nós somos tentados dessa maneira You a questionar por que sofremos se somos filhos. You are questioned in the same way. Why do we suffer if we are children of God? Por que suas necessidades não são completamente satisfeitas? Why our needs aren't completely fulfilled? Você não é filho de Deus? Aren't we children of God? Por que você está sofrendo se Why? você é filho de Deus? Why are we suffering if we are children of God? Esta é a voz da serpente. This is the voice of the serpent. A voz de Deus vai dizer para você e para mim: The voice of the Lord God will say to you and to me que você é filho de Deus. that you are a child of God. Mesmo que você esteja no paraíso Even that ou you no are in deserto. paradise or in the wilderness. A segunda tentação em que a serpente tenta Jesus, no texto que nós lemos, The second issue in what the serpent tempted Jesus in the word we have read, a serpente diz: leva Jesus para um alto do templo the text says the serpent takes Jesus to the high of the temple. e diz: você não é filho de Deus? Aren't you the Son of God? Salte daqui. Jump over there. Over there. Salte daqui, porque a Escritura diz que os anjos lhe pegarão. Because the scripture says that the angels will come and support Jesus, Yeah. take Jesus. E você não machuque nem sequer a unha do seu pé. You will not hurt even the nail of your toe. A tentação de quando comemos a árvore, o fruto do conhecimento e do bem e do mal, The temptation when we eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil nos dá a sensação de que somos capazes de discernir o bem e o mal. gives us the feeling that we are able to discern between good and evil. Nos tempos de hoje, as pessoas desejam serem reconhecidas, serem suportadas por outros. Nowadays, people wish to be recognized, to be supported by others. Mas o Evangelho nos ensina outra coisa, outro caminho. But the gospel teaches us otherwise. O Another caminho, way. desculpe. O caminho do Evangelho não é o caminho de sermos suportados, The way of the gospel is not the way of being supported, mas de suportarmos o outro, but to support others. de apoiarmos o outro. To support others. O caminho do Evangelho não é o caminho de nos jogarmos do alto do templo e dizer: me segurem. The way of the gospel is not to jump over the cliff of the temple and cry, help me, hold me. O caminho do Evangelho é eu dizer: eu seguro sua mão para que você não se jogue. The way of the gospel is to say, I will hold your hand that you don't jump, so that you don't jump. Segurar a mão do outro é dizer: não desanime. To hold other people's hand is to say, don't give up. Não desanime porque você está no deserto. Don't give up because you are, if you are in the wilderness. O caminho do Evangelho é dizer: não se ensoberbeça porque você está no paraíso.
The way of the gospel is to say, don't feel too proud because you are in paradise. Porque no paraíso ou no deserto, Because either in the paradise or in the wilderness, estamos sujeitos à tentação da serpente. we are subject to the temptation of the serpent. No paraíso, muitas vezes a serpente vai dizer: fique sentado. In paradise, serpent many times will tell you, be seated. Descanse, aproveite sua vida. Have a rest, enjoy your life. O que você vai fazer no domingo pela manhã na igreja? What are you going to do Sunday morning in church? Por que você precisa convidar alguém para tomar um chá durante a semana e partilhar a vida? How do you need to invite someone to share a cup of tea and share your life? Por que você precisa perguntar para alguém se ela precisa da sua ajuda? Why do you need to ask someone if they need your help? A serpente vai tentar convencê-lo disso. The serpent will try to convince you of that. É como se ela dissesse: se jogue do alto do templo. Os anjos vão cuidar de você. Os anjos vão cuidar do outro. Você não precisa fazer nada. He says, they said, please jump over the temple. Angels will uphold you. Angels will help others. You don't need to do anything. Por último, At last, a serpente ou o diabo leva Jesus ao alto monte the serpent or the devil takes Jesus to a high mountain e mostra toda a cidade, todo o reino. and shows him all the city, all the kingdom. E ele diz para Jesus: tudo isto te darei And says to Jesus, I will give all of that to you se você se ajoelhar e me adorar. if you kneel and worship me. Somos tentados a colocar no lugar de Deus outros deuses. We are tempted to place in the place of God other gods. Uma casa confortável, Comfortable home, filhos, children, maridos, mulheres. husbands, wives. É um grande desafio. This is a great challenge É um grande desafio para todos nós. for all of us. E sutil o caminho onde nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. O caminho que nós escolhemos é sutil. Substitute? Não, sutil. Subtle. Sutil. In the subtle way, those things will place those things in the way of instead of God. Quase imperceptível. It's almost imperceptible. Quando oscilamos entre colocar Deus como Senhor e adorá-lo, ou colocar outra coisa qualquer que seja no lugar dele. When we choose to adore the Lord God or any other thing. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Many times we place other things in the place of God. E acreditamos que estamos servindo a Deus. And we believe we are serving God. Servir a Deus e colocar a nossa vida aos pés dele, como Jesus disse, To serve the Lord and place our lives at His feet, as Jesus said, é negar-se a si mesmo. is to deny ourselves. É abrir mão do conhecimento do bem e do mal, do fruto do conhecimento do bem e do mal. It's to give up of the knowledge of good and evil. E ligar-se à árvore da vida. To connect ourselves to the tree of life. A mesma decisão que Adão precisou tomar no paraíso The same decision that Adam had to take in the paradise foi a decisão que Jesus precisou tomar no deserto. was the decision that Jesus had to take in the desert, in the wilderness. A quem eu devo servir? Whom shall I serve? A quem eu devo adorar? Whom shall I adore? A
a quem eu devo colocar a minha vida a serviço? To whom shall I put my life in service? Adão, Jesus e você. Adam, Jesus, and you, E eu. and me. Nós precisamos tomar essa decisão hoje. We have to take that decision today. Que árvore, que fruto vamos provar? What tree, what fruit will we? O fruto da vida, The fruit of life que está ligado à videira, que é Jesus, that is connected to the vine, that's Jesus, ou o fruto do conhecimento do bem e do mal, or the fruit of the knowledge of good and evil, que nos dá a impressão da capacidade de julgarmos, that gives us the impression of the capacity to judge a nós mesmos, to judge ourselves, de julgarmos os outros, judge the others, de julgarmos a sociedade. judge society. Jesus não nos chamou para sermos juízes. Jesus didn't call us to be judges. Ele nos chamou para sermos testemunhas. He called us to be witnesses. Testemunhas de amor, Witness of love, de graça grace, e perdão. and forgiveness. Porque ele nos chama para participar da mesa, mesmo sabendo quem somos. Because he calls us to participate, to share of the table, even that he knows who we are. Ele nos chama para participar da mesa, mesmo sendo traidores, como Judas foi. He calls us to share the table, even know that we could be traitors, like Judas was. Porque a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, The Bible says that even that we are unfaithful, ele permanece fiel. he stays faithful, Porque ele não pode negar-se a si mesmo. because he cannot deny himself, Porque ele é o Filho perfeito de Deus. because he's the perfect child, E- son of God. E ele diz, se vocês permanecerem em mim, And he said, if you stay with me, eu permanecerei em vós. I will stay with you. E por essa razão, And by that reason, ele diz, vocês são bem-vindos he says, you are welcome a participar do meu corpo e do meu sangue. to share my body and my blood and my body. Que hoje That today nós possamos sair daqui we may go out of here tendo a certeza de que você é filho de Deus. being sure that we are children of God. Da mesma forma como Deus disse para Jesus, este é o meu filho amado, ele diz para você e para mim, você é meu filho amado. In the same way that God told Jesus, you are my beloved son, he says today to each of us, you are my beloved children. Independente de você estar no paraíso ou no deserto, Independently of that, if you are on the paradise or in the wilderness, você pode participar da mesa. you can share the table. Que Deus nos abençoe God bless us, e que nós possamos, nesse período de quaresma, that we may, in this period of Lent, promover mudanças profundas na nossa vida. to promote deep changes in our lives, Sabendo que viemos do pó knowing that we came from dust e ao pó retornaremos. and we will return to this. Amém? Amen.